Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você tem cuidado da higiene espiritual da sua vida? Você tem cuidado da higiene espiritual da sua vida? Eu quero que você venha comigo para nós aprendermos, à luz das Escrituras Sagradas, sobre a importância de nós mantermos, higienicamente falando, a nossa vida espiritual. Está preparado? Queridos, nós estamos em um tempo de descuido da vida espiritual. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25, aonde elas começaram muito bem, mas 5 delas terminaram muito mal por conta da falta de abastecimento de óleo, de azeite nas suas lamparinas. 5 foram prudentes e se abasteceram desde o início, desde a linha de largada até o ponto de chegada para se encontrar com o noivo. Jesus está nos ensinando uma importante lição em Mateus capítulo 25, que cada um de nós, sim, cada um de nós, temos o dever de cuidar da nossa vida espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade pessoal. Vigiar e orar e manter a santificação, uma vida santa, em santidade diante de Deus, isso aí é responsabilidade pessoal. Se permitir, anota aí, essa primeira dica aí. Se permitir ouvir a Deus é ser limpo pela sua palavra. Se permitir ouvir a voz de Deus é ser limpo pela sua palavra. Você se permite? Você se permite ser limpo pela palavra de Deus? João capítulo 15, versículo de número 3, Jesus disse para os apóstolos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Queridos, por espaço de 3 anos e meio, os apóstolos eles foram muito bem orientados pela palavra de Deus, pelo próprio Mestre. Jesus está dizendo que quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus, quanto mais você se permite ouvir a palavra de Deus, mais você é limpo de sua sujeira. Jesus disse: conhecereis a verdade, a palavra. Conhecereis a ele e a verdade, ou ele vos libertará. A palavra tem esse poder de ação. Em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 27, diz: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, olha o efeito da palavra de Deus na vida daquele que se permite ouvir a palavra de Deus. Estamos em um período de pessoas teimosas que não ouvem a voz de Deus pela dureza do seu coração. Então, é muito difícil alguém ser limpo das suas imundícies, de suas mazelas, de seus embaraços, por conta da dureza do seu coração. Tem pessoas que são teimosas, pessoas que não ouvem a voz de Deus em hipótese alguma. Ouvem apenas a voz da sua consciência, a voz do seu coração, menos a voz do Espírito Santo de Deus. Olha o que o autor da carta em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. O autor da carta aos Hebreus está trazendo como base de ensinamento uma história muito conhecida pelo povo da época. Viram milagres, viram sinais, prodígios e maravilhas, foram indenizados quando eram escravos, saíram da terra do Egito, foram por uma outra terra, mas antes de se apropriarem da terra prometida, infelizmente o povo se rebelou por várias e várias vezes, endurecendo o seu coração. Quem não se permite ouvir a voz de Deus não será limpo pela palavra de Deus. Não será liberto pela palavra de Deus. Não será banhado, filtrado, purificado, como está registrado em Efésios, capítulo 5, 26, pela lavagem da palavra. Nós estamos em um período em que, no nosso meio, as igrejas estão lotadas de crentes teimosos que não ouvem a voz de Deus pela dureza do seu coração. Um coração duro não se permite ouvir Deus falar. Um coração duro, obstinado de Deus, não se permitirá ser orientado pelo pastor da igreja. Mas um coração duro é um coração soberbo, que se automedica
e que se autoavalia conforme as ideologias do seu coração e do seu pensamento. Crentes teimosos ouvem apenas o conselho do seu coração. Não ouve o conselho de Deus e muito menos seu coração está fechado para não ouvir a voz de Deus abatida na porta do seu coração, através do Espírito Santo de Deus. Quem não se permite ser lavado pela palavra se torna um acumulador de sujeira. Vou repetir de novo. Quem não se permite ser lavado pela palavra se torna um acumulador de sujeira. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, no versículo de número 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Queridos, quem ouve a palavra de Deus, quem cuida da sua vida espiritual, se permite ser tratado pela lavagem da palavra. E quando uma pessoa, ela se enquadra no perfil de alguém temente a Deus e que se permite ser tratada, lavada, santificada, purificada de todas as suas imundícies pela palavra de Deus, não se tornará um acumulador de sujeira. Jesus vai dizer num de seus ensinamentos que a boca fala do que o coração está cheio. Você já encontrou pessoas assim? Pessoas no nosso meio assim? Que falam um monte de baboseira, um monte de besteira, é porque o seu coração é uma grande lata de lixo que está acumulada com toda sorte de sujeira. Então são pessoas que não rejeitaram ainda as suas imundícies, suas mazelas, seus pecados de estimação, porque não se permitem ser lavados pela lavagem da palavra. Você já encontrou pessoas assim? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, tem que se banhar, tem que se jogar no oceano, no rio da palavra de Deus para ser banhado, irmãos. Fazendo isso, você está cuidando da sua vida espiritual, da higiene da sua vida espiritual. Deus não se manifestará onde há sujeira. Êxodo 19, versículo de número 10. Êxodo 19, versículo de número 10, Deus disse: vou me manifestar no meio do povo. Ordena o povo a se santificar durante 3 dias e lavar as suas vestiduras. Lavar as vestes. Veste na Bíblia fala sobre a condição espiritual e moral de um homem. Fala de vida nova ou de uma vida antiga. Vestes na Bíblia fala da condição humana, da estrutura humana, da condição espiritual humana. Olha o que nós éramos, Colossenses no capítulo 3, versículo de número 8, mas agora despojai-vos também de tudo, ira, da cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Olha só, toda sorte de sujeira que tínhamos na antiga estrutura velha, na roupa velha. No versículo de número 9, Paulo exorta a igreja dizendo que a igreja deve se despir do velho homem, arrancar essa capa, arrancar essa veste, arrancar esta calça, esse vestido velho, esta camisa velha, manchada pelos acúmulos de sujeira, manchada pela lama do pecado, mas nos revestir, no versículo 12, de uma outra roupagem. Revestir significa nova roupa, cobrir com algo novo. Por isso que em Êxodo 19, versículo de número 10, o próprio Deus exige santificação no meio do povo. Exige uma estrutura nova, uma condição nova, para que esta estrutura nova tenha condição suficiente para receber a glória de Deus. Deus não se manifestará em uma casa suja. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos o templo, a casa de Deus. E como você tem cuidado da casa de Deus? Como você tem cuidado do templo de Deus? Será que você tem varrido a casa de Deus, tem limpado a casa de Deus, tem passado pano na casa de Deus?
tem usado as químicas, espiritualmente falando, que é a palavra de Deus, para cuidar desta casa? Ou você está morando numa casa bagunçada? Ou a sua casa, que é a sua vida espiritual, tem sido uma bagunça? Uma acumulação de sujeira, um acumulador de sujeira, um acumulador de coisas velhas, de coisas do passado. A Bíblia mesmo diz, em 2 Coríntios 5, versículo de número 17, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas. Mais uma coisa aqui para a gente encerrar. O líder aponta o caminho para a fonte das águas, Êxodo 19, 14. Quando Moisés recebeu a ordem para que o povo se santificasse, para o povo se santificar, Moisés apontou a direção. Um pastor aponta a direção, um líder aponta a direção para a santificação, para as fontes das águas. Só que o pastor não pode mergulhar nas fontes das águas para santificar, para sarar você, para remover a sujeira da sua vida espiritual por você. Isto é um processo pessoal, isto é uma decisão pessoal, isso é uma escolha pessoal. Então apenas o líder aponta isso, mas se você é duro de coração, você seguirá apenas a voz do conselho do seu coração, apenas a voz da sua mente. Não ouvirá a voz do pastor, não ouvirá a voz da sua liderança, muito menos não ouvirá a voz de Deus para ser santificado nas fontes das águas limpas. Como está a higiene da sua vida espiritual? Você tem cuidado da higiene espiritual da sua vida? Ou não? Aquele que não tiver contato com a água não herdará o reino de Deus. Jesus fala de um novo nascimento. Quem nasce da água e do Espírito não pode herdará o reino de Deus. Mas quem não passa pelo processo da lavagem, pela palavra, de um novo nascimento, mas ainda mantém uma roupa velha, como está escrito em Colossenses, capítulo 3, no versículo 8, e que no versículo 9, Paulo diz que nós devemos nos despir, devemos arrancar, jogar para longe. Quem ainda mantém essa estrutura, infelizmente, recebe o título de acumulador de sujeira. É um acumulador de sujeira. Deus nos chamou para a santificação, como diz a própria palavra. Deus nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos abaixo, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia. Deus nos chamou para a santificação. Santificar é separar. Santificar é ter uma vida plena, uma vida pura diante de Deus. Uma vida de santidade é uma vida que anda na contramão das sujeiras do mundo. Uma vida de santidade é uma vida que anda de mão dada com os preceitos da palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. E quanto mais você se permite, quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, mais limpo, santificado, purificado, filtrado, você será pela boa palavra de Deus. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida. Cuide da sua vida espiritual, porque estamos vivendo num tempo em que as pessoas não estão nem aí para a sua vida espiritual. Não seja todo mundo, seja você. Tenha temor de Deus pela palavra.